Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. Sou Patrícia Reis e quero conversar com vocês hoje sobre um tema bastante importante e delicado, que são as conversas sobre finanças entre casais. O que acontece na realidade é que a maioria dos casais não dá atenção, devida atenção para esse tema, para essa conversa, que para a maioria é vista como desagradável, é vista também com um certo preconceito, para não confundir questões de parecer, transparecer que a pessoa é materialista ou interesseiro. Então isso causa um grande problema e divergência, com futuros problemas vindo até a ter brigas e até mesmo separações. Cerca de 41% dos casais que têm dívidas não conversam sobre isso. E 25% dos casais que não têm dívidas, 25% também não conversam sobre dinheiro. Mas como chegar a abordar isso com o seu companheiro, com a sua companheira? É isso que a gente vai estar conversando aqui nesse vídeo. Como, quando e por que é tão importante falar sobre dinheiro com o seu amor. O porquê precisa conversar sobre dinheiro é porque simplesmente o dinheiro é um dos pilares, dos temas mais importantes da nossa vida. Também os relacionamentos também é outro pilar extremamente importante. Então, por que não os dois pilares se interligarem através de um diálogo franco, sincero, porém muito sensível também, de escuta, de saber ouvir e de menos julgamento possível. As questões financeiras são a segunda causa maior dos divórcios hoje no Brasil. E quando nós podemos classificar que seja um bom momento para conversar sobre essas questões? Geralmente, quando você vai encontrar a pessoa pela primeira vez, não é habitual que você vá logo fazendo aquela entrevista para a pessoa, se ela tem, quais são os hábitos dela, se ela tem costume de guardar, se ela é endividada. Esses assuntos geralmente não são abordados no início do relacionamento. Então, quando é o momento de conversar, é exatamente quando o relacionamento vai se tornando mais sério. Esse é o momento certo para começar esse diálogo tão importante para o futuro do casal. Outra questão, outro ponto é como eu começo uma conversa, eu abordo uma conversa com esse meu companheiro, companheira, a respeito deste assunto. Eu sugiro que você não seja tão direto e comece a conversar outros temas que você também tem curiosidade sobre o seu companheiro, até você chegar a abordar esse tema. Você pode simplesmente começar a perguntar quais os gostos dele culinários, quais os pratos, quais as cores que você gosta, até você poder adentrar no assunto, perguntar sobre dinheiro. Você pode perguntar: e dinheiro é importante para você? Como que você pensa em construir a sua reserva, ter um dinheiro? Como que você trabalha isso hoje? Você é organizado? Você consegue guardar um pouco? Como que é? Aí você começa a ter esse diálogo. Claro que você não vai saber se as respostas vão ser certas, totalmente verídicas, mas isso com o seu relacionamento no dia a dia, você vai verificando a veracidade de todas aquelas informações que você está tendo a respeito do seu cônjuge. E você também tem que estar comentando com ele, com ela, para saber também esse alinhamento entre vocês, se isso vai fluir bem, se isso não vai acarretar maiores problemas no futuro. Bom, desta conversa pode ter algumas consequências. Eu classificaria isso como quanto que isso vai valer para um futuro de vocês, para essa conversa. Em alguns casos, pode valer, inclusive, a eliminação do relacionamento, o término do relacionamento, porque dependendo do seu nível de interesse por essa pessoa, pode ser que você perceba que vai ser algo difícil para você. Isso pode ser que você esteja repetindo também um padrão de pessoas com um comportamento que em outros relacionamentos foi muito difícil para você superar. Então você tem que estar analisando se você não está ali repetindo relacionamentos, repetindo ciclos, e você tem que observar isso para não ter mais problemas no futuro. Sei que é muito difícil essa parte de relacionamento, geralmente emoção e razão, elas
tendem a não caminhar tão juntas, embora fosse muito bom que acontecesse. Eu gostaria de deixar ao menos 4 dicas aqui para vocês que estão pensando em ter um relacionamento mais sério e até mesmo morar junto ou casar. O primeiro deles é analisar, ver se o seu companheiro ou companheira, ele tem um constrangimento ao falar de dinheiro. Como que é a reação dele ao falar sobre o tema? Isso é muito importante para verificar quais que são os sentimentos, se é fácil de abordar isso ou não. Agora, o segundo ponto que eu queria falar para vocês é a respeito dos hábitos. Observe se essa pessoa ela é gastadora ou ela é poupadora. Como que eram os pais dessa pessoa, como que era o relacionamento familiar dentro de casa com as questões financeiras, porque através disso você vai observar se essa pessoa tem algumas crenças dolorosas com o dinheiro ou não. Isso aí eu estou falando apenas para vocês criarem aí uma gama de dados para que vocês possam fazer do relacionamento de vocês cada dia melhor e menos conflito. Então essa pesquisa, claro, tem que ser feita de uma maneira muito sutil. Um terceiro ponto é a respeito exatamente da mentalidade que esse seu cônjuge, esse seu parceiro possui com relação ao dinheiro. Muitas pessoas têm uma mentalidade de prosperidade, elas gostam de produzir, de crescer, de vibrar em energias positivas. Geralmente são pessoas que não reclamam muito da situação de dinheiro, mesmo que esteja difícil, ela não fica fazendo daquilo um sacrifício. Outras pessoas têm um pensamento chamado pensamento de escassez, mentalidade de escassez. Essas pessoas também acabam que têm um distúrbio, porque elas deixam de realizar coisas, elas fazem muita segurança, elas se asseguram, têm segurança quando os números delas aumentam, a conta bancária ou os bens delas aumentam, e elas deixam de viver a vida, de compartilhar a riqueza do dinheiro que ele traz junto com a família. E isso também traz muitas divergências entre os casais, então é muito perigoso essa pessoa que tem essa mentalidade muito arraigada. Claro que há diferença entre uma pessoa que é poupadora com uma pessoa que é escassa. É diferente. Tudo é o excesso. O excesso das coisas é o desequilíbrio. E quarto ponto a ser observado é a respeito dos valores éticos, que eu digo, não valores monetários, de cada pessoa, dessa pessoa com quem você deseja unir assim a sua vida para toda a vida ou para um período muito longo. Valores do tipo: quando eu vou comprar uma roupa, um sapato, o que é um valor para mim? Valor para mim é pagar um pouco mais caro e ter algo de qualidade, ou simplesmente comprar o mais barato e depois repor assim que eu puder, um novo modelo, eu mudo, eu não fico uma coisa toda a vida com uma coisa só. Então isso é valores, isso são aspectos e visualização do ter, como que é para cada pessoa. Então, quais que seriam esses valores do seu cônjuge? O que ele valoriza quando o assunto é dinheiro e é a matéria que a gente consegue através desse dinheiro? Para alinhar o seu valor com o valor desta pessoa, para que vocês realmente se entendam e também se controlem entre si, à medida que, quando você sabe que você tem uma tendência de exagero, por exemplo, no gasto, ou tem um exagero na poupança, esse seu cônjuge, esse seu relacionamento, ele pode te ajudar a fazer esse equilíbrio, desde que você combine isso com ele e não encare isso como uma implicância, que é onde vai gerar brigas e desentendimentos. E uma dica bônus que eu quero deixar para vocês: observe se o seu cônjuge é uma pessoa generosa. Isso para mim faz muito sentido e não quer dizer assim que esse meu cônjuge ou essa pessoa que eu estou vivendo, ela precisa ser uma pessoa que dá dinheiro para as outras pessoas. Não é isso que eu estou falando, mas é uma pessoa que auto se doa. Quando alguém precisa fazer uma mudança, ele está disponível. Quando alguém precisa pegar um objeto, ele é disponível. Quando alguém precisa, por exemplo, num restaurante, ele dá uma gorjeta para um garçom que foi ali bastante gentil com a gente. Então tudo isso é algo que eu observo e acho de uma beleza muito extrema. A generosidade, a ver o próximo, isso é muito importante para um relacionamento. Não é só pensar egoisticamente, só em si, só nos dois, mas nós somos uma comunidade, nós fazemos parte de um mundo onde a gente precisa ter um olhar para fora também. Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje sobre esse tema
era sobre isso, era como abordar, a importância, algumas dicas também para fortalecer e facilitar esse acesso a essa conversa. E se você gostou desse canal, você já se inscreve aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve, dê o seu like e compartilhe com empreendedoras que também precisam saber como abordar essa conversa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.